Pessoal, lembro que esse é o nosso segundo vídeo sobre logaritmos. Aqui você tem os links para pegar os vídeos anteriores, tá? Então o primeiro vídeo ele fala sobre introdução, ele explica o que é um logaritmo. O segundo vídeo é esse, que mostra as propriedades. E a partir do terceiro vídeo nós temos exercícios. Olá pessoal, vamos ver o nosso segundo vídeo sobre logaritmos. Esse vídeo vai falar sobre as propriedades dos logaritmos. São mais ou menos umas 10 propriedades, um pouquinho menos. A primeira propriedade, que na verdade não é propriedade, é uma parte da definição de logaritmo, tá? Ela se chama condição de existência. O vídeo passado serviu pra gente entender de onde vieram os logaritmos. Então é muito bom você prestar atenção naquele vídeo. Agora, o estudo teórico de logaritmos, ele começa dando essa definição aqui e dando a condição de existência. Você já sabe o que significa o logaritmo, né? O logaritmo é um número tal que ele é um expoente, e se você levar a base aquele número, aquele expoente, você vai ter como resultado o número que você está tirando no logaritmo. Isso aqui você tem que saber. Agora, tem uns detalhes aqui sobre esses valores. A base e esse número que você está tirando no logaritmo não podem ser quaisquer, tá? Eles têm restrições. Então, isso se chama condição de existência. Quais são os valores que esses números podem ter? Então, essas são as duas condições de existência. O número que você está tirando o logaritmo, ele tem que ser positivo, tá? Não existe logaritmo de número negativo e não existe logaritmo de zero. Então, eu vou explicar por quê. Outra restrição aqui é com respeito à base do logaritmo, tá? A base não pode ser negativa, a base não pode ser zero e a base não pode ser igual a 1. Então, a base tem que ser diferente de 1, senão dá um problema lá. Então, vamos explicar aqui por que isso acontece. Primeira coisa, por que você não pode ter um logaritmo de um número negativo? Olha, suponha que você quer calcular o logaritmo na base 2 do número menos 4. Logaritmo de menos 4 se você tentar calcular isso aqui, você vai quebrar a cara. Então vamos tentar calcular isso aqui. Esse logaritmo é um determinado valor x, que é o expoente, né? Lembrando que o logaritmo é sempre um expoente, de tal forma que se você elevar essa base a esse expoente, você vai ter como resultado esse número aqui que você tirou o logaritmo, né? Então, fazendo isso aqui, a gente vai ficar com 2 elevado a x igual a menos 4. Caramba, 2 elevado a x a menos 4. Eu posso elevar 2 a alguém e encontrar um resultado menos 4? Olha só, 2 elevado a 0 eu sei que é 1. Porque qualquer número elevado a 0, qualquer número positivo elevado a 0. Aliás, números negativos também eu posso elevar a 0. O resultado dá sempre 1. Você só não pode fazer 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 não pode fazer. Isso aqui é indefinido, não se define. É igual a divisão por 0, tá? Você não pode fazer divisão por 0, nem pode fazer 0 elevado a 0. Mas qualquer outro número elevado a 0 você pode fazer e o resultado é 1. Isso aqui é lá do 7º ano, né? Ah, legal, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, legal, 2 elevado a 2 é 4, ótimo. Então você vai encontrando sempre números positivos. Como é que você vai fazer 2 elevado a alguém, mesmo esse alguém sendo um número que tem casas decimais, e encontrar um número negativo? De onde veio esse menos? De onde apareceu? Então, isso aqui não pode, isso aqui não tem como acontecer. Não tem como você pegar uma base e elevar ela a qualquer coisa e encontrar como resultado um número negativo, tá? Quando você eleva um número positivo a uma base qualquer, o resultado sempre vai ser positivo. Então, isso aqui não pode acontecer. Por isso, não existe também o logaritmo de menos 4. Aliás, não existe logaritmo de nenhum número negativo. Outra coisa, também não existe logaritmo de zero, né? Se você fosse tentar achar o logaritmo de zero, olha só o que ia acontecer. Log de zero
na base, vamos botar aqui na base 3 para variar. Olha, esse log de 0 é um número misterioso x, de tal forma que 3 elevado a x é igual a 0. 3 elevado a x é igual a 0. Olha só, como é que você vai elevar 3 a alguém e encontrar um resultado 0? O 3, como é que você vai elevar ele a uma potência? Se fosse o x inteiro, seria 3, ou então 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3, um produto de números positivos. Quando o x não é um inteiro, não é um número natural, é um número racional, com a parte inteira, parte decimal, você vai encontrar outros números que não são inteiros, mas não tem como você encontrar 0. A única forma de você ter uma potência dando resultado 0 é se essa base for 0. Se esse cara for 0, você realmente vai elevar 0 a qualquer coisa, vai dar 0. Então isso aqui não tem como acontecer, não tem como você pegar um número positivo nem negativo e elevar ele a qualquer potência que seja e encontrar o resultado 0. Então isso aqui não existe, não ocorre. Então você não pode ter logaritmo de número negativo e não pode ter logaritmo de 0. Logo, o A, que é um número que você está tirando o log, ele tem que ser maior que 0. Ou seja, tem que ser um número positivo. Outra questão importante, que é outra condição de existência, é que a base do logaritmo, ela tem que ser positiva e não pode ser 1. Então, qualquer número positivo diferente de 1. Por que isso aqui acontece? Vamos justificar isso aqui. Suponha que você tenta encontrar o logaritmo de alguém na base menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. Vou tentar encontrar o log do número 4 na base menos 2. Faz de conta que eu vou tentar encontrar isso aqui. Olha, isso aqui vai ser um certo número x misterioso, de tal forma que essa base elevada a x vai dar como resultado esse número que você tirou o logaritmo aqui. Então, você teria menos 2 elevado a x é igual a 4. Aqui até eu vou conseguir. Se eu fizer x igual a 2, você vai ter menos 2 ao quadrado é igual a 4. Ah, legal. Então existe, né? Ah, bota uma carinha aqui. Conseguiu. Mas você não vai conseguir para qualquer número. E o logaritmo, para ser válido, a base para ser permitida, tem que existir o logaritmo para qualquer número. Vamos tentar achar aqui o logaritmo, nessa mesma base aqui, fictícia, logaritmo de 8. Olha só o que vai acontecer. Log, na base menos 2, de 8. É um número misterioso que satisfaz a seguinte condição. O menos 2 elevado a esse expoente x vai dar 8. Aí você vai ficar, e agora? Como é que você vai elevar o menos 2 a alguém e dar um resultado 8? Se você tentar elevar o menos 2 a 0, quanto é menos 2 a 0? Vai achar 1. Se você tentar elevar menos 2 a 1, você vai conseguir. Resultado é menos 2. Se você tentar elevar ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, se o expoente fosse 2, você encontraria 4. Agora, como é que você vai fazer isso aqui ser 8? Olha, é só você colocar ele 3 vezes, né? Porque para dar 8, se você pegar 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Só que aí você vai se estrepar com o sinal. Olha aqui. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar 8, só que 8 negativo. Vai aparecer um sinal menos aqui. Então não tem como esse resultado aqui dar 8. Então não tem como você achar o logaritmo de 8 nessa base menos 2. Não tem como. Então eu estou mostrando aqui através de exemplos que uma base negativa não pode usar. E uma base 0? O que vai acontecer se a gente tentar usar uma base 0 ou uma base igual a 1? Vamos ver. Quanto seria o logaritmo na base 0 de 4? Se você tentar, você vai quebrar a cara. Olha o que vai acontecer. Esse logaritmo vai ser um determinado x desconhecido, de tal forma que 0 elevado a x é igual a 4. 0 elevado a x é igual a 4? Tem como você elevar 0 a alguém e encontrar um resultado 4? O 0
é um fator nulo. Se você fizer 0 vezes 0 vezes 0, o número inteiro de vezes, vai dar 0. E até se você fizer um número que não é inteiro de vezes, também vai dar 0. Não tem como você elevar o 0 a qualquer coisa e encontrar como resultado 4 ou qualquer outro número, tá? Não tem como você usar a base 0. A mesma coisa se você tentasse usar a base 1. Olha só, se você tentasse achar o logaritmo de alguém na base 1, vamos colocar aqui o cálculo do log de 5 na base 1. Log de 5 na base 1 é um determinado x de tal forma que 1 elevado a x é igual a 5. 1 elevado a x é igual a 5. Tem como você elevar 1 a alguma potência e dar o resultado 5? Se você elevar 1 a uma potência inteira, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes, vai dar sempre 1. Como é que vai virar 5? Não tem como. Então, base igual a 1 não pode, base igual a 0 não pode. Então, esses argumentos justificam a condição de existência de um logaritmo. Essa condição de existência é o número que você está calculando o log, o A, ele só pode ser positivo. E a base também só pode ser positiva desde que não seja 1. Portanto, essa aqui é a definição de logaritmo, só que ela, para ficar completa, ela tem que vir acompanhada dessa condição de existência aqui. Agora vamos ver uma propriedade aqui do logaritmo. É o logaritmo de 1. O logaritmo de 1 é sempre 0. Log de 1 é 0, em qualquer que seja a base. É fácil ver isso aqui, por quê? Porque b elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o b é um número positivo que não seja 1, né? Se você levar um número positivo a 0, qualquer número positivo elevado a 0 dá como resultado 1. Então, isso quer dizer que o logaritmo de 1 é sempre 0, qualquer que seja a base. Então, log na base 2 de 1 é 0. Log na base 10, a gente já viu que quando a base é 10, não é de praxe escrever a base, né? Então, log de 1 na base 10 é 0 também. Então, é uma propriedade dos logaritmos. O logaritmo de 1 é sempre igual a 0. E o logaritmo de 0 é quem mesmo, hein? Ah, pegadinha. Logaritmo de 0 não pode, tá? Não tem logaritmo de 0. Logaritmo você só pode fazer de número positivo. Só para lembrar. Outra propriedade fácil de entender, quem é o logaritmo de b, ou seja, o logaritmo da base. Log de b na base b. Então, log de b na base b é 1. Ou seja, se você quiser calcular, quanto é o log de 2 na base 2? É 1. Quanto é o log de 10? Que a base é 10, né? Log de 10 é 1. Por que isso? Você chega a essa conclusão a partir da definição de logaritmo, né? O logaritmo de alguém numa determinada base, vamos colocar esse alguém aqui sendo a própria base, tá? Vai ser um determinado x que eu não conheço, de tal forma que essa base elevada a esse logaritmo vai te dar como resultado esse número. Ou seja, o b elevado a x é igual a b. Pô, você levou o b a um cara que você não sabe quem é e o resultado deu o próprio b. Quem é esse cara? É o 1. b elevado a 1 é igual a b, né? Então, o log da própria base é sempre igual a 1, em qualquer base. Agora, uma outra propriedade já vão ficando um pouquinho mais difíceis, né? Mas nem tanto assim. Olha só, supõe que você tem que exprimir o número 5 como 3 elevado a alguém. Aí, se você estivesse raciocinando com números inteiros, você ia falar, pô, não tem como, 3 elevado a alguém vai dar 3, 9, 27, vai dar uma potência de 3. Não, mas isso é quando você está raciocinando com números inteiros. Só que agora são números reais, pode ser qualquer número. Então tem sim como você exprimir o número 5 ou o número 7 como 3 elevado a alguém.
Qual é a fórmula que você vai usar? Essa formulinha aqui. De onde vem essa fórmula? Essa fórmula é uma consequência direta da definição de logaritmo. Qual é a definição de logaritmo? Lembrando, log de A na base B é um x, é a mesma coisa que B elevado a x é igual a A. Essa é a definição de logaritmo. Ele quer dizer que essa igualdade, ela acarreta nessa igualdade e vice-versa. Lembra que tem um sinal C somente C. Ou seja, uma coisa implica noutra e a outra coisa implica na uma. Certo? Então, por que A é igual a B elevado a log na base B de A? Ó, se você pegar essa expressão, pegar esse x aqui, que é igual a esse, e trocar por esse valor, você vai ficar exatamente com isso, ó. B elevado a x, só que o x é esse cara. X é o log na base B de A. O resultado vai ser quem? Vai ser A. Ou seja, você pega um número, tira o logaritmo dele, depois eleva a base, aquele resultado, dá como resultado o número original. A função logaritmo é a inversa da função exponencial. É igual você extrair a raiz quadrada e depois elevar ao quadrado. Não dá o número original? Pega 16, extrai a raiz quadrada, dá 4. Aí agora eleva ao quadrado, dá 16 de novo. Então, uma coisa é inversa da outra. Claro, se você estiver raciocinando com números positivos. Mas aqui no logaritmo tudo bem, a gente já parte do princípio que a condição de existência é válida, então senão nem existiria logaritmo, né? Então você pode pegar qualquer número e exprimir como qualquer potência de qualquer base. Por exemplo, se eu quiser exprimir o número 5 como 3 elevado a alguém, eu escreveria assim, ó. 5 é a mesma coisa que 3 elevado ao log de 5 na base 3, tá? 3 elevado ao log na base 3 de 5 é igual ao próprio 5. Então, essa propriedade é útil, a gente acaba usando ela várias vezes sem mencionar, mas os cálculos que a gente faz na hora de resolver equações exponenciais e logarítmicas, a gente, no fundo, está usando essa propriedade, tá? Se você pegar a base e elevar o logaritmo de alguém naquela base, o resultado vai ser o seu alguém, o número do qual você tirou o logaritmo. Olha aqui, mais uma propriedade. Na verdade, essa aqui não é uma propriedade dos logaritmos, tá? Ela é uma propriedade das potências que a gente vai precisar para utilizar em logaritmos. Essa propriedade diz o seguinte: se b elevado a x é igual a b elevado a y, então x igual a y. Aliás, isso vale a volta também, né? Essa setinha quer dizer que isso implica nisso, mas na verdade essa propriedade, ela vale a ida e vale a volta. Ou seja, essa setinha aqui, ela é uma setinha dupla. Isso implica nisso e isso implica nisso. Veja bem que essa propriedade que parece óbvia, alguém poderia dizer assim: ah, isso aqui é óbvio, professor, é só eu cortar. Se você tiver b a x é b a y, se você corta b com b, vou ficar com x igual a y, nada mais óbvio. Calma aí, isso nem sempre é assim. Esse negócio de corta-corta nem sempre pode fazer. Tem situações que pode fazer corta-corta e tem situações que não pode fazer corta-corta. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui o número b igual a 0. Olha só o que vai acontecer. 0 elevado a 2 é igual a 0 elevado a 3. Se você cortar o 0, corta, você vai concluir erradamente que 2 é igual a 3. Quebrou a cara, viu? Essa propriedade não pode utilizar para base 0. E para base 1 a mesma coisa. Olha aqui. Olha só, se você fizer 1 elevado a quinta é igual a 1 elevado a sétima, isso está certo, né? 1 elevado a quinta é igual a 1 elevado a sétima? 1 elevado a quinta dá 1.
1 elevado à sétima também dá 1. Isso aqui tá certo. Agora, se você for cortar, ó, olha só outra situação que você não pode cortar. Quando a base é 1, né? Olha aqui, 1 elevado a 5 dá 1. 1 elevado a 7 dá 1 também. Então isso aqui está correto, 1 igual a 1. Agora, se você vai fazer corta-corta, olha o que vai acontecer. Não pode. Cortou 1 com 1. Aí você fica com 5 igual a 7. Tá errado. Não podia ter cortado. Então esse negócio de corta-corta, quase sempre pode fazer. Agora, tem situações que não pode. Se você sai fazendo corta-corta de forma indiscriminada, vai acontecer esse tipo de coisa aqui. Então, o que interessa é esse resultado aqui. Quando você tem b elevado a x igual a b elevado a y, se esse b aqui for uma base de logaritmo, ótimo, você pode fazer o corta-corta sem problema, tá? Você pode chegar à conclusão que x igual a y. Isso está totalmente correto. Nesse caso, pode. Agora, pessoal, mais uma propriedade dos logaritmos. Ela diz o seguinte: o logaritmo de x é igual ao logaritmo de y na base b. Sendo assim, quando isso ocorre, você pode garantir que x é igual a y. Ou seja, o que isso aqui significa no fim das contas? Significa que quando você tem uma igualdade como essa, log na base b de x é igual a log na base b de y, você poderá cortar os logs. Ou seja, o log pode ser cortado quando você está resolvendo uma equação. Agora, isso aqui a gente tem que justificar, demonstrar, provar, senão você vai só decorar e não fica bom, né? Vamos provar isso aqui. Suponha que log de x seja igual ao log de y na base b. Tá, eu parti disso. Beleza. Olha só, então esses dois números aqui são iguais, né? E a gente sabe que se a gente tiver dois números iguais, se eu pegar uma base b e elevar a um número, isso vai ser igual a elevar a base b ao outro número. Sabia disso? Poxa, eu acabei de demonstrar isso. Olha aqui do que fala essa propriedade. Essa propriedade eu falei que ela ida e volta. Ou seja, isso implica nisso e isso implica nisso. Ou seja, se dois números são iguais, então uma base elevada ao número é igual a uma base elevada ao outro número e vice-versa. É exatamente o que eu tenho aqui. Olha aqui. Eu tenho dois números que são iguais, que é o log de x e o log de y. Já que eles são iguais, então eu posso usar isso. Se eu elevar b a 1, vai ser a mesma coisa que b elevado ao outro. Ok. E lembra de uma propriedade que eu mostrei ainda agora? Onde eu falei isso aqui, ó. Base elevado ao log de x, naquela base, vale x. Base elevado ao log de y, naquela base, vale quanto? O y. Então, eu acabei de mostrar que x igual a y. Ou seja, se dois números têm o mesmo log numa determinada base, então significa que esses números são iguais. Agora vamos ver uma propriedade interessante. Log do produto é igual à soma dos logs. Então, log de x vezes y. Claro, eu estou falando tudo na mesma base, tá? Então, considerando uma base b, eu vou ter log de xy é a mesma coisa que log de x mais log de y. Por que isso aqui acontece? É por causa de uma propriedade das potências. Lembrando, tem uma propriedade das potências que diz assim. Vamos usar outras letras para não misturar com as letras que eu já estou usando lá, para não dar confusão. Então vamos fazer assim. Uma base k elevado a um expoente m vezes uma base k elevado a um expoente n. Como é que a gente faz isso aqui? Multiplicação de potências de mesma base.
Então, como a gente faz isso? A gente repete a base e soma os expoentes. Bom, isso aqui é uma propriedade que você tem lá de quando você começou a estudar as potências, os números racionais, lá pelo 7º ano, né? Mas essa propriedade não vale só para números inteiros, não. Vale para números reais. O M e o N podem ser números quaisquer. Ou seja, você sempre poderá multiplicar potências de mesma base desse jeito. Então, vamos usar essa propriedade aqui para provar a propriedade do log do produto, que a gente quer mostrar aqui. Bom, como é que a gente pode demonstrar matematicamente isso aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou primeiro trabalhar com esse número aqui. Eu vou pegar B e vou elevar a ele. B elevado a este número. Quanto é B elevado a este número? B elevado ao log na base B de xy, a gente já viu uma propriedade que mostra que quando a gente tira o log na base B e eleva o B a esse resultado, quanto é que vai dar isso no final? Xy. Certo? Isso aqui é a mesma coisa de dizer que a exponencial é a inversa da função logaritmo. Se você tira o log e faz a exponencial, retorna ao número original que você tinha. Muito bem. Então, se eu pegar B elevado a esse camarada, o resultado é xy. Vamos agora pegar B e elevar a esse camarada aqui. Eu vou mostrar que dá xy também. Olha só. Eu pego B e vou elevar a esse sujeito aqui. B elevado ao log de x na base B mais o log de y na base B. A gente viu, acabou de mostrar, lembrar pela propriedade das potências, que quando você tem olha só, acabamos de mostrar isso, né? Quando você tem uma base elevada a um expoente que é uma soma, isso é a mesma coisa que multiplicar aquela base com o primeiro expoente vezes a mesma base com o segundo expoente. Quer dizer, essa relação aqui, ela vale a ida e vale a volta. Quer dizer, isso é igual a isso, isso é igual a isso. Então, se eu tenho essa expressão, eu posso trocar por essa. Se eu tenho essa expressão, eu posso trocar por essa. Então, vamos fazer isso. Eu tenho aqui uma base elevada a uma soma, então eu posso trocar por quem? B elevado ao primeiro número vezes, né? Lembrando que essa fórmula aqui das potências, ela aparece aqui uma multiplicação, vezes B elevado a outra parcela, log na base B de y. Muito bem, e a gente já viu uma propriedade lá no início que fala que quando você tira o log e depois eleva a base, isso aqui é igual a quem? É x. E aqui, esse cara aqui é quem? Pelo mesmo motivo, é y. Então isso dá x e isso dá y. Então o resultado disso aqui é x vezes y. Então olha só que interessante, eu elevei B a esse camarada e encontrei xy. Elevei B a esse camarada e encontrei o mesmo resultado, xy. Logo, B elevado a isto é igual a B elevado a isto. Portanto, essas duas expressões são iguais. Então essa é uma demonstração informal, mas ela é uma demonstração, é uma prova de que vale essa propriedade do log do produto. Ok, chegamos em mais uma propriedade dos logaritmos, propriedade 8, está quase chegando ao fim, hein? São 10. Essa fórmula diz respeito ao logaritmo de uma fração. Logaritmo de x sobre y é a mesma coisa que o logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. Essa fórmula é muito parecida com a que a gente viu ainda agorinha, né? Do logaritmo do produto. Olha aqui. Logaritmo de xy é a mesma coisa que logaritmo de x mais logaritmo de y. Então, a fórmula do logaritmo da fração lembra muito a fórmula do logaritmo do produto. A única coisa que muda é que aqui tem o sinal de menos.
Vamos fazer o seguinte, para demonstrar essa fórmula, vamos partir da fórmula anterior. Olha, essa fórmula vale para qualquer x e qualquer y, desde que você possa tirar o logaritmo deles, né? O x tem que ser positivo e o y também tem que ser positivo. Isso aqui vale para qualquer x e qualquer y. Por exemplo, se eu quiser achar o log de 300, eu vou usar isso aqui, ó, log de 300. Vamos supor base 10 para não ficar falando toda hora b, tá? Logaritmo de 300 é a mesma coisa que o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 100. Então, isso aqui vale para qualquer x e qualquer y. X e y podem ser números quaisquer, desde que atendam a condição de existência. E x e y podem ser expressões numéricas, expressões literais quaisquer. Já que vale para qualquer expressão, vamos fazer o seguinte. No lugar do x, eu vou colocar a seguinte expressão. X sobre y. Eu estou interessado em fazer isso porque eu quero encontrar uma fórmula para o log da fração, né? Então, eu vou colocar no lugar desse x aqui, x sobre y. E no lugar do y, eu vou colocar o próprio y. Vou ser bonzinho, não vou alterar o y, tá? Então, eu vou reescrever essa fórmula do log do produto, só que trocando o x por x sobre y. Eu posso fazer isso. Aqui eu troquei ele por 3, eu posso trocar por qualquer número. Então vamos reescrever essa fórmula aqui usando esses dois parâmetros x e y, colocando esses dois aqui. Então, se eu fizer isso aqui, por que eu fiz isso? Porque se você multiplicar esses dois camaradas, quanto que vai dar o produto deles? Vai ser x sobre y vezes y, vai dar x. Opa, então eu vou fazer aparecer o log de x aqui, ok? É claro que aqui eu estaria usando o x original da fórmula e o x novo que eu troquei, tá? Ok? Então eu tenho aqui o x original da fórmula. Agora eu vou reescrever a fórmula com esse novo x aqui. Então essa fórmula vai ficar assim. Log na base b de xy, só que no caso fazendo isso, os x vezes y originais da fórmula vão dar x. O produto será x. É igual ao log do teu x, que é esse aqui. O teu x agora é isso, né? É x sobre y. Mais o log do y, que o y não mudou, continuou sendo y. Então a gente ficou com isso aqui. Olha, isso aqui é exatamente o que a gente quer demonstrar, né? Passa o log de y para lá. Então você vai ficar com log de x menos log de y é igual ao log de x sobre y. Agora é só inverter os membros, não precisa, né? Então, eu acabei de demonstrar que o logaritmo de uma fração é igual ao logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador. É isso aqui que a gente acabou de mostrar. Então essa propriedade aqui, na verdade, é uma consequência da propriedade anterior. Muito bem, mais uma propriedade dos logaritmos é a fórmula que dá o logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência é a fórmula fácil de aplicar. O logaritmo de uma potência com expoente n, o que você faz? Você desce esse expoente e ele vai passar multiplicando o logaritmo de a. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, quanto é o log de 2 à quinta na base 10. Então, isso aqui vai dar, já que é uma potência, o 5 vai descer multiplicando, é 5 log de 2. Então, é uma fórmula simples de aplicar. Agora, por que isso aqui vale? Vamos demonstrar isso aqui partindo da definição de logaritmo. Olha, ainda agora eu calculei o log de a na base b. A gente dizia que isso aqui era um certo x, de tal forma que essa base elevado a esse x é igual a a. Tudo bem. Essa base elevado a esse x é igual a a. Só que tem um detalhe. Agora não é mais a
Agora é A elevado a N. Então a única coisa que muda na fórmula é que aqui vai ficar A elevado a N. Então eu quero achar esse x, que é o logaritmo de A elevado a N. Beleza, eu quero ver que fórmula que vai dar. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão, B elevado a x é igual a elevado a N. E vamos trocar esse A usando o logaritmo. Lembra da fórmula que dá para trocar um A por qualquer logaritmo? Só que eu tenho que usar uma exponencial. Qual é a fórmula que a gente pode usar então? B elevado a x, e esse A eu vou trocar por B elevado ao log de A na base B. Isso tudo está elevado a N. Tá? Então o que eu fiz para cá? Daqui para cá eu usei a definição de logaritmo. A única diferença é que aqui tinha um expoente N para o A. Então essa é a diferença. E a outra operação que a gente fez aqui, nós trocamos esse A por B elevado ao logaritmo de A na base B. Ótimo. E agora nós podemos utilizar a propriedade das potências, né? Quando a gente tem uma base com uma potência e esse resultado está elevado a uma outra potência, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Vamos repetir o B elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? O B elevado ao produto, né? Então você elevar uma potência que já para calcular uma potência de alguém que já é uma potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então você vai multiplicar N por esse logaritmo de A aqui. Então isso aqui vai ficar N vezes logaritmo de A, tudo na base B. Então chegamos nisso aqui. Agora uma propriedade que a gente viu anteriormente nesse vídeo. Se B elevado a x é igual a B elevado a y, então eu posso concluir que x é igual a y, né? Então os expoentes são iguais. Então eu tenho exatamente isso aqui. Eu tenho B elevado a um expoente igual a B elevado a outro expoente. Ou seja, eu chego à conclusão que esses expoentes são iguais. Então o x vale N vezes logaritmo de A, tudo na base B. Olha só então. O que a gente tinha? O x é essa expressão. É o logaritmo de A elevado a N. E fizemos os cálculos aqui e chegamos à conclusão que o x também é igual a N logaritmo de A na base B. É exatamente a fórmula que a gente quis provar, né? Então mostramos que o logaritmo de uma potência desce o expoente, vai ter então o expoente vezes o logaritmo da base original. E agora a última fórmula das propriedades dos logaritmos é a fórmula da mudança de base. Olha só, aqui a gente tem o logaritmo na base B e aqui a gente tem o logaritmo na base C. Então ele serve para você fazer uma troca de base nos logaritmos. Isso é útil, por exemplo, em alguns problemas, quando você tem dados assim, vamos supor que sejam dados Suponha que o problema dê isso aqui. Ele dá o logaritmo de 3 e o logaritmo de 7 na base 10. E quer que você calcule o logaritmo de 7 na base 9. Então você vai ter que usar a fórmula da mudança de base para calcular os logaritmos que você precisa usando os logaritmos que você já tem. Bom, a demonstração dessa fórmula da mudança de base é um pouquinho macetosa, mas no fim das contas ela usa propriedades anteriores que nós já vimos aqui. Então vamos começar com essa igualdade aqui. A é igual a A.
Isso é verdadeiro? Claro, né? Então, isso aqui vai ser o nosso ponto de partida. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse A por isso aqui, ó. Eu troquei o A por B elevado ao logaritmo de A na base B. A gente já viu uma propriedade hoje que mostra isso, né? Eu posso sempre fazer essa troca. Então isso vai ser igual a A. Ótimo. Agora, eu vou reescrever isso aqui de um outro jeito. B elevado ao log de A na base B. É a mesma coisa. A única coisa que eu fiz aqui é que eu coloquei parênteses. Só isso. E agora eu vou pegar esse B que está aqui e eu vou exprimir na base C. Como é que eu colocaria o B mostrando na base C? Como é que eu colocaria o B como uma potência de base C? Eu coloco isso aqui, ó. O B é a mesma coisa que C elevado ao log de B na base C. Tudo isso está elevado ao log de A. Log de A na base B. Tá? Então, eu fiz duas trocas usando essa propriedade aqui. Primeiro eu troquei o A por B elevado ao log de A na base B. E depois eu troquei o B por C elevado ao log de B na base C. E olha só o que ficou aqui. Eu posso pegar essa expressão é o quê? É uma potência de uma potência. Como é que a gente faz potência de uma potência? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Então isso aqui vai ficar C elevado ao log de B na base C vezes log de A na base B. Mas isso tudo, originalmente, isso aqui é só o primeiro membro, né? E o segundo membro? O segundo membro, ele era A. A gente tinha partido disso aqui, A igual a A. Esse primeiro A eu mexi duas vezes e cheguei nisso. E esse A aqui eu vou mexer também. Eu vou colocar esse A aqui em função da base C. Como é que seria isso aqui? O A é a mesma coisa que C elevado ao log de A na base C. Pronto, então eu consegui uma expressão, eu parti de A igual a A, e eu cheguei no final numa expressão C elevado a alguém é igual a C elevado a alguém. Então esses alguém são iguais, quer dizer, esse expoente é igual a esse expoente. Então, vamos igualar então esses dois expoentes, isso vai ficar assim. Log de B na base C vezes log de A na base B é igual ao log de A na base C. O que eu queria não era originalmente encontrar uma expressão para o log de A na base B, usando logaritmos de base C? É exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, para achar o log de A na base B, é só passar esse camarada para lá dividindo. Então, log de A na base B é a mesma coisa que log de A na base C dividido por log de B na base C. Que é exatamente a fórmula que a gente estava querendo demonstrar, né? Então, para você mudar um logaritmo de base, isso aqui seria assim, você já tem logaritmos da base C e quer achar na base B, como é que fica. Às vezes você tem que fazer o contrário, depende do problema, tá? Então, essa é a demonstração da fórmula da mudança de base de logaritmos. Pô, que cara chato, ele passa aqui 2 vezes por dia para comprar ferro velho, garrafa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique lá na mãozinha para cima para dizer que gostou. Faça sua inscrição no canal, faça um comentário, será sempre bem-vindo. E, se possível, compartilhe esse vídeo. Ok? Um grande abraço para todos.